Fala galera, boa tarde, espero que vocês estejam bem aí. Estamos iniciando aí nossa aula 6 de Estrutura de Dados 2 aqui do curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de São Paulo, Campus São João da Boa Vista. O propósito da aula de hoje é fechar aí o que a gente fala, o primeiro módulo, né, a primeira parte de conteúdos da disciplina de estrutura de dados, em que a gente vai trabalhar hoje efetivamente com algoritmos de ordenação em Java, focando no Merge Sort e no Quick Sort. Nós já trabalhamos na última aula com algoritmos elementares, que a gente disse, né? São algoritmos ali mais triviais, dentro dos grupos que existem quanto à ordenação, mas o propósito da aula da semana passada foi efetivamente a gente fazer aquela mudança quanto à forma de pensar na ordenação. Até então, nós só ordenávamos arrays de inteiros. Agora a gente está ordenando objetos comparáveis. Então, a aula de hoje, de certa forma, ela não foge de uma revisão do que nós vimos lá na disciplina de projeto e análise de algoritmos, em que nós já aprendemos como ordenar pelo Merge Sort e pelo Quick Sort, só que nós aprendemos focados em arrays de inteiros. Agora nós vamos focar em arrays de objetos comparáveis, né? Então, de certa forma, a gente vai revisar, vamos fazer esse mapeamento para essa nova forma de pensar quanto à ordenação, e é claro, a gente vai trazer alguns pontos de melhoria, algumas ressignificações aí, pensando principalmente no que o Sedgwick, que é a nossas referências aí, que é a nossa referência principal para o curso de estrutura de dados 2. Então o foco da aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila. A gente vai fazer uma breve revisão aí sobre o problema de ordenação, os algoritmos, a proposta, né, o paradigma de divisão e conquista, porque os dois algoritmos de ordenação que a gente vai estar aprendendo aí, focados em Java, então agora, que é o Merge Sort e o Quick Sort, eles usam aí do propósito de divisão e conquista. Vamos relembrar algum método útil que a gente usou na aula passada, que a gente pode aproveitar para usar para esses novos algoritmos, e finalmente a gente vai encerrar aí fazendo uma breve comparação do que a gente viu nessa disciplina, nessas duas últimas aulas, né? Então lá, como a gente estava comentando, em projeto e análise de algoritmo, né, que é PUNC, disciplina do terceiro semestre do BCC, o nosso problema de ordenação ele era caracterizado como a ordenação de uma sequência de números de maneiras não crescente, ou seja, dado uma sequência de números inteiros, né, que vai de A1 até a N, a nossa saída como problema de ordenação seria fazer uma permutação daqueles números, formando agora um A1', A2' até o AN', de tal forma que a gente tenha o A1' menor ou igual que o A2', menor ou igual até o AN'. Agora, fazendo uma releitura do nosso problema em estrutura de dados 2, a nossa ideia é rearranjar uma sequência de objetos comparáveis e colocá-los eles numa ordem lógica. Então agora a gente tem uma sequência de N objetos, a gente tem que definir qual é a característica daqueles objetos que a gente vai permitir a comparação, até para implementar lá na API Comparable, para retornar -1, 0 ou 1, como a gente viu já na aula passada. E aí a gente tem como uma saída aí a permutação de N objetos que variam aí de A1' até o AN', de tal forma que um seja menor do que o outro. A gente coloca em ordem crescente, né? Bom, dito isso, a revisão aí quanto à divisão e conquista. Divisão e conquista foi o primeiro paradigma que nós aprendemos, em que a proposta do paradigma é resolver problemas em que a gente vai simplificar a solução deles, dividindo-os em subproblemas, resolvemos cada um dos subproblemas, ou seja, a gente conquista esses subproblemas separadamente, e aí depois a gente combina para ter a solução principal. Então, o processo de divisão e conquista, a gente costuma dizer que ele tem aí 3 etapas, né? O dividir o problema original em subproblemas, então a primeira etapa de divisão. Normalmente a gente divide na metade ou dentro de uma proporção que é racional àquele problema que a gente está lidando, mas sempre com base no tamanho do problema original. Depois a gente conquista cada um desses subproblemas, ou seja, a gente determina a solução de cada um desses subproblemas de maneira recursiva. Então, o paradigma de divisão e conquista, ele tem muito a ver e está muito relacionado à recursividade e, consequentemente, à recorrência, para que a gente consiga calcular lá o tempo na sua complexidade.
Então o conquistar, que é a segunda etapa, é a etapa em que a gente resolve recursivamente cada um dos subproblemas, ou seja, a gente conquista eles. Finalmente, depois de conquistado, pode ser que, e geralmente é, então pode ser que seja necessário combinar as soluções desses subproblemas para formar aquela solução final. Então a terceira etapa é a combinação, é o combinar. Então aqui a gente tem uma ilustração desse passo a passo, em que nós temos um único problema, que é dividido em dois subproblemas, primeira etapa. Resolvemos cada um desses subproblemas individualmente e combinamos essas soluções para formar a solução daquele problema original, né? Bom, e finalmente, a última revisão aqui dessa aula são os métodos úteis que a gente utilizou, né? Na aula da semana passada, aula 5, nós aprendemos, na verdade, nós fizemos essa releitura de como ordenar elementos comparáveis. Então a gente aprendeu que a gente pode usar, se a gente estiver trabalhando, pensando aqui na linguagem Java, que é o nosso foco, a gente está trabalhando aí com tipos nativos, eles já são comparáveis, então já é por naturalidade a gente usar o método compareTo para verificar quem é comparável ao que. Se a gente for definir um novo objeto, a gente tem que criar o método comparável para aquela classe. Uma vez instanciado um objeto da classe, a gente consegue usar um compareTo daquele objeto com outro objeto da mesma classe. E além disso, nós, para aplicarmos lá os algoritmos de insertion sort, selection sort, os algoritmos que nós aprendemos na última aula, e o shell sort, que foi o terceiro, nós criamos dois métodos que podem ser usados para qualquer um dos nossos algoritmos, que são os métodos aí para verificar quem é menor que quem. Então o método less, ele vai falar se um item V, um objeto comparável V, ele é menor que um objeto comparável W. Então a forma de trabalhar com ele é dessa forma, por isso que eles são comparable. E aí a gente simplesmente retorna usando, consumindo o método compareTo para verificar se o V é menor do que o W. E aí se for menor, quer dizer que o retorno do compareTo é menor do que zero, senão ele é maior, né? Então esse é um método que nós vamos usar tanto no merge sort quanto no quick sort, que a gente vai relembrar e aplicar em Java agora, fazendo as releituras de ordenação, né? E o segundo método foi o X de exchange, de troca aqui, né? Eu quero trocar um item que está na posição I de um array de elementos com um item que está na posição J. Então o método X ele vai receber o nosso array comparável, então não importa qual objeto que é, e as duas posições que a gente quer trocar. Então o swap aqui a gente vai guardar a posição A de I, no A de I a gente vai receber o valor de A de J, nós não perdemos o valor de A de I porque ele está guardado aqui em swap, e aí a gente vai colocar esse objeto swap comparable na posição de A de J. Então esses dois métodos nós vamos usar a partir de agora. Falando do merge sort, eu vou ser mais dinâmico porque é uma revisão, então qualquer tipo de aprofundamento ou dúvida a gente pode trocar uma ideia nos nossos encontros semanais, ou vocês podem consultar as aulas lá de projeto e análise de algoritmo. Então a ideia aqui é ser um pouco mais focado na questão da estrutura de dados, na releitura, na forma como a gente vai aplicar o merge sort para ordenar qualquer tipo de objetos. Tudo bem? Então o merge sort ele é um algoritmo. Então aqui estou fazendo uma recapitulação lá, uma revisão de projeto e análise de algoritmo. Tem um algoritmo de ordenação que usa o paradigma de divisão e conquista. O to merge significa aqui intercalar. Então ele vai intercalando aí os elementos que ele quer ordenar, mas ele tem uma estrutura, uma forma de pensar em como aplicar a divisão e conquista. Existem duas abordagens, a top-down, que é recursiva, e a bottom-up, que é iterativa. A gente vai fazer um primeiro foco agora na recursiva e depois a gente vai discutir rapidamente a iterativa, coisa que a gente ainda não tinha visto em projeto de análise de algoritmos. Então, pensando naquelas três etapas do divisão e conquista para o merge sort, a ideia então é dividir a sequência de n elementos do nosso array na metade. A gente vai pegar quantos elementos a gente tem no array e vai dividir aquele array na metade. Temos duas metades. A gente vai conquistar, ou seja, a gente vai ordenar individualmente cada uma das subsequências divididas recursivamente. Então, se é recursivamente, ele vai chamar o método para resolver ele mesmo.
Se o tamanho dele é maior do que 1, ele vai chamar novamente, ele vai dividir, vai subdividir até encontrar um tamanho 1. Então por isso que aqui embaixo, a condição de parada da recursão é exatamente quando a gente tiver a ordenação de um único elemento. Porque por caso base, ordenar um array com um único elemento, ele já é considerado ordenado, então já era, né? Está resolvido. A combinação é uma vez que a gente ordenou aqueles dois subarrays que a gente já tinha separado, ordenamos ele, só que agora a gente precisa resultar um array maior, né? Que é a soma dos dois. Só que aqui eu tenho ordenado e aqui é ordenado, então a gente vai fazer a etapa de combinação, que a gente vai ter um método auxiliar, para o caso do merge sort, que é o intercala, que é o merge, que ele vai intercalando os elementos até compor o nosso array principal, deixando ele no formato crescente aí. Então aqui uma simulação para o merge sort, vou fazer com calma para um lado, para o outro lado a gente vai mais rápido. Então imagina que a gente tem aqui um array de 8 elementos, estou recapitulando, então para simplificar vamos estudar com base em números inteiros. A etapa de divisão, a gente divide na metade, temos duas metades. Só que como a gente está trabalhando com merge sort dividido e eu tenho que resolver primeiro essa metade, outra metade eu deixo para lá na pilha de memória. E ainda nós não temos a condição de parada, o tamanho desse array é 4, não é 1, então eu tenho que dividir novamente em duas metades. Eu deixo isso aqui para um segundo momento, porque eu ainda tenho uma metade que tem tamanho maior do que 1. Por isso que a gente vai lá e divide novamente. Agora nós caímos num caso base. Eu vou analisar esse primeiro caso base. Ele tem tamanho 1? Tem. Efetivamente, então a gente vai lá e fala que esse lado está ordenado. Se eu já fiz para o primeiro lado, na hora que eu for voltar, na nossa árvore de recursão, nós temos que voltar de tal forma para resolver os dois lados da árvore para aquele array que a gente está analisando. Então, agora a gente vai para o 26, o 26 também ele cai para o caso base, já é considerado um array ordenado, e a gente ordenou tanto o 18 quanto o 26. Agora o que a gente tem que fazer? Nós temos que combinar, nós temos que intercalar esses dois para garantir que aqui a gente vai ter ordenação. E a intercalação é colocar eles na ordem crescente. E aí é tranquilo, né? Porque eles já estão basicamente na ordem crescente. O menor é 18, o outro menor é 26, e aí a gente já resolveu para esse lado. Perdão. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para esse lado direito do subarray da esquerda, porque o outro está lá na memória. A gente só vai fazer aquele outro depois que a gente processar tudo que está para o lado esquerdo. Aqui, então, nós não temos um caso base, nós temos dois elementos, então a gente tem que dividir. Na hora que a gente divide, a gente cai no caso base. Esse daqui é considerado 32 ordenado. Resolvemos da esquerda, para resolver da direita o 6 também é considerado ordenado. Só que agora nós já temos a resolução dos dois. Para ter a solução desse aqui de cima, a gente tem que combinar, ou seja, colocar esses dois em ordem crescente. Então, quem é menor dos dois é o 6, depois o 32. E aí, efetivamente, nós ordenamos o lado esquerdo da direita, mas agora a gente vai lá para cima. Se eu vou para cima, sempre que eu subo, depois de ter resolvido os dois lados, a gente entra na etapa de combinação. A etapa de combinação é aquela que a gente intercala. Então a gente vai ter que colocar em ordem crescente. É como se eu varresse aqui da esquerda para a direita e aqui da esquerda para a direita, e comparando os elementos menores e andando com índices para que eles entram ali no seu formato crescente. Então, varrendo aqui, vai ser o menor primeiro é o 6, depois é o 18, depois é o 26 e finalmente é o 32. Né? Aí a gente ordenou para o lado esquerdo. Puxa vida, quando conseguimos aqui para o lado esquerdo, a gente vai fazer todo o mesmo processo para o lado direito. Fazendo de maneira mais rápida agora, de tal forma que a gente chega lá nos casos base, fazemos as combinações e ordenações aqui na intercalação, até resolver os lados da esquerda e lados da direita. Resolvemos o lado da esquerda, agora a gente vai resolver o da direita com 9 e 1, e no final das contas vai ficar 1 e 9, né? Aí, aqui fazendo com calma para pegar a ideia da intercalação, a gente vai ter que ir combinando esses dois subarrays, então vamos colocar na ordem crescente, analisando da esquerda para a direita os dois. Então vai 1, depois vai 9, depois vai 15, depois vai 43. E aí a gente acabou de ordenar esse lado, esse subarray da esquerda, da direita. Agora, para termos a solução do array original, a gente vai fazer a intercalação desses dois subarrays que já estão ordenados. Olha lá, esse aqui está ordenado, esse aqui também. Então é como se eu colocasse um índice aqui, outro índice aqui, e a gente vai varrendo. Então, por exemplo, quem é menor, 6 ou 1? 1 sobe, eu incremento o índice daqui. Eu comparo. Quem é menor, 6 ou 9? É o 6. Eu subo 6 e ando com o índice daqui. É assim que faz a intercalação. Então, no final das contas, vai ficar 1,
6, 9, 15, 18, 26, 32 e 43. E a gente acabou de obter o array ordenado usando o método do merge sort. Então o merge sort como um pseudocódigo, que na verdade ele é basicamente igual quando a gente faz a implementação. Ele é o merge sort, ele recebe o array, o que a gente quer ordenar. Nós recebemos o primeiro elemento, que é o P, e o último elemento, que é o R. O nosso ponto de parada, a condição de parada, é quando o P for maior do que o R, porque quer dizer que a gente teve a inversão aqui, né? Resumindo, quando a gente tem aqui um P igual a R, quando eles têm tamanho 1, os dois estão na mesma posição. Então essa é a nossa condição de parada. Caso contrário, eu tenho que dividir. Então a etapa de dividir é exatamente a etapa que a gente calcula um Q, que a gente soma o P mais o R dividido por 2 e encontra o ponto médio. Então, por exemplo, se fosse aqui 0 a 10, 0 mais 10, 10 dividido por 2 é a posição 5, por isso que a gente faz essa soma e divide por 2 e joga para piso, né? Porque se a gente tiver um array ímpar, a gente vai jogar ali para um ponto que arredonda. Aí o que a gente faz? A etapa de combinação, a etapa de conquista é que a gente faz a ordenação recursiva independente de cada uma das metades, ou seja, a gente vai chamar o método para resolver recursivamente o lado da esquerda. Então a gente vai chamar o método para resolver da esquerda passando o merge para A, que vai de P a Q, e a gente vai passar a ordenação da direita, que é Q mais 1 para não repetir elemento, e até R. E aí depois a gente faz aquela combinação, que é um outro algoritmo que a gente vai estudar, né, na verdade a gente vai revisar, que a gente vai ter que passar o nosso array e todos os elementos ali, todos os índices considerados ali para intercalação. Então isso daqui é a etapa de combinação. Então, o merge da esquerda, ele vai nos permitir obter esse lado ordenado. O merge da direita vai permitir obter esse lado ordenado. E o intercala vai andar com os índices de tal forma que a gente passa a ter, então, efetivamente o nosso array no final ordenado, né? Então, intercalar, o que significa a intercalação dos nossos dois subarrays ali? Significa que a partir do momento que a gente tem os subarrays que vai de P a Q até Q mais 1 e R, que estão em ordem crescente, a gente vai rearranjar eles para que no nosso array A, que vai de P até R, a gente tenha todos os elementos ordenados. Isso a partir daqui, que a gente tem esses dois subarrays, a gente vai obter as intercalações ali, né? Então esse é o processo de intercalar. Vou fazer a observação aqui novamente para intercalação. Então a intercalação, como uma espécie de revisão aqui, deixa eu trocar aqui meu ponteirinho. A gente tem aqui um vetor, aqui a gente tem, tem um array, aqui a gente tem um outro array, a gente coloca um índice aqui, um outro índice aqui, e vai comparando quem é menor, o 11 ou o 6, o 11. Na verdade a gente faz isso aqui, né? Aqui e aqui. Deixa eu limpar aqui, para não dar confusão, ó. Agora eu vou fazer de novo, desculpa. Aqui a gente tem, então, dois arrays. Temos esse array e esse array aqui, ó. Aí a gente intercalar significa eu coloco um índice aqui e um índice aqui. A gente compara quem é menor, o 22 ou o 11? O 11. Eu copio o 11 para cá e eu ando esse índice aqui. E aquele lá eu não mexo porque eu ainda tenho que comparar. Quem é menor, 22 ou 44? 22. Eu copio o 22 para cá e ando esse índice. Então é assim que a gente vai fazendo a etapa de intercalação para o merge sort. Então, como proposta aí, agora já trazendo e fazendo adaptações e analogias e falando que nós vamos ordenar qualquer tipo de objeto, tanto que agora já estou até ilustrando com string, por exemplo. Então, a ideia do algoritmo ela não muda, a gente continua dividindo o nosso array de ordenação pela metade, a gente vai continuar resolvendo recursivamente cada uma das metades e a gente vai continuar intercalando no final. Então, a gente tem aqui a entrada merge sort example, a gente vai ter a primeira metade, que é a ordenação do lado da esquerda. Aqui a gente tem a segunda metade, que é a ordenação do lado da direita. E a intercalação é a hora que a gente pega o resultado ordenado da esquerda para a direita para ter o resultado final ali dos nossos objetos, que no nosso caso agora são strings, né? Então, dado os dois subarrays ordenados, agora a gente vai trazer aqui para uma analogia
fazendo ajustes, até que o próprio Sedgwick ele sugere lá na literatura. O LO é o índice para o low, menor elemento. O high, HI, é o índice para o maior elemento. O mid é o índice para representar o ponto do meio, né? Agora então nós temos dois subarrays ordenados. O A, um array que vai do A LO até o A mid, e o outro array que vai do mid mais 1, do A mid mais 1 até o A high, né? E a intercalação aqui como objetivo dela, tendo dois ordenados, a gente vai conseguir obter lá o nosso array ordenado no final, em que a gente vai ter os objetos strings agora ordenado bonitinho. Bom, dito isso, pensando agora como uma solução em Java, essa ideia de ordenar, de intercalar, na verdade o nosso método a gente vai chamar de merge. O método merge, perceba que a gente vai ter então como parâmetro o nosso array de objetos que vai ser ordenado, que a gente vai guardar o resultado final. A gente vai ter um array auxiliar, que vai ser uma cópia daquele cara no início, daquele array no início. Nós temos o menor índice, que é o low, o índice do meio, que é o mid, e o índice da direita, que é o high, o índice maior. Então perceba que esse AUX aqui, ele só foi instanciado em algum momento como objeto comparável, e aqui a gente vai simplesmente copiar os elementos que vai do low até high, onde o K está incrementando de 1 a 1, eu estou pegando todos os elementos de A e copiando para o AUX. Né? A gente está usando uma estrutura adicional aqui, fizemos uma cópia. Aí, a intercalação, como que funciona? A gente vai posicionar o índice I na menor posição, no low, e o índice J na posição do mid mais 1. Então, é aquilo que a gente explicou no slide anterior. Então, o I fica aqui e o J fica no J mais 1. Agora, a gente vai fazer um for que vai do K, do menor índice, que é do low, até o maior índice, que é o high, incrementando de 1 em 1, porque a gente quer copiar os elementos que a gente tem agora em AUX, substituindo em cima do A. Por isso que a gente criou o AUX. Agora a gente vai fazer uma substituição, a gente não queria perder a ideia, né? Então, se o I for maior do que o mid, a gente vai incrementar. Se o J for maior do que o HI, né, que é o maior índice, né, que é o maior elemento, ele vai simplesmente copiar. Então, na verdade, essas duas linhas é o quê? O I for maior do que índice quer dizer que a gente já varreu toda a primeira metade do nosso array. E o J ser maior do que o high quer dizer que a gente já varreu a segunda metade. Então a gente simplesmente vai copiar o elemento que a gente tem em J na posição K do A. Ou aqui a gente vai copiar o elemento que eu tenho em I na posição K. O que eu estou querendo dizer? Se eu já varri, para esse caso aqui, todo o lado esquerdo, a gente tem que copiar o que sobrou da direita para A. E aqui, se a gente já varreu todo o lado direito, a gente tem que copiar o que estava na posição esquerda para lá. É isso que está falando, né? Caso contrário, a gente tem que ver, na hora que a gente encontrou os elementos, quem é o menor. O valor que a gente tem no auxiliar em J ou em I. Se o que tiver em J é menor, a gente vai colocar no A de K o valor de J e incrementa J. Caso contrário, a gente vai colocar o valor em K, o A de I, o que está em I, e incrementa o I. É isso que funciona, é dessa forma que funciona o nosso merge, né? É exatamente igual ao que a gente aprendeu em projeto e análise, com a diferença de que agora a gente está usando uma estrutura auxiliar para a gente trabalhar com essa questão do comparável e ter uma facilidade em relação a isso. A gente colocou uma melhoria aqui para ganhar tempo de copiar o restante dos arrays, né, para ele, mas a ideia, o propósito continua idêntico. E então agora a nossa classe de merge, para aplicar o algoritmo do merge sort, então ele vai ter exatamente o algoritmo que a gente viu da forma como está o merge em si. Agora a gente consegue, por estar trabalhando com Java, que é a orientação a objeto, trabalhar com interface, criar aqui uma outra assinatura para o método sort. E essa assinatura do método sort aqui, nós temos duas assinaturas, né? Percebam. A primeira assinatura, eu vou olhar essa aqui embaixo, tá? Na hora que eu falei, eu quero ordenar um array A, então o único parâmetro aqui do método sort vai ser qual o array que a gente quer ordenar. A gente simplesmente instancia um array AUX do tipo comparable também, que vai ter o mesmo tamanho do array A, e a gente vai chamar o método sort, que é com a mesma assinatura, só que agora a gente vai passar outros parâmetros, em que a gente vai passar o array original, a instância de objeto que por enquanto só tem o tamanho do array a posição 0 até a posição tamanho -1 do nosso array A. E aí a gente vai
exatamente aplicar aquele pseudocódigo do merge sort. Então a gente vai verificar o índice maior, o H de I, ele é menor ou igual que o índice menor que o LO. Se for, ele retorna, é o nosso ponto de parada. Caso contrário, a gente vai calcular o valor do meio. Com o valor do meio, a gente vai fazer o menor elemento mais o maior elemento dividido por 2, trazendo aqui como piso. Aqui só para ilustrar, é como se a gente fizesse o maior menos o menor, mais o menor dividido por 2, né? E aí a gente ordena para a primeira metade da esquerda, então a gente vai chamar o próprio sort, passando o A, o AUX, indo do low até o mid, e a gente vai ordenar para a segunda metade, que é o sort nosso, ele vai do A, a gente vai passar, né, o A, o AUX, a posição do meio mais 1 e o high para ir até a última posição. Então estamos fazendo a divisão e a conquista, divisão aqui, conquista, e a combinação que é o intercala, que é chamar o merge sort, que a gente acabou de aprender, que está lá, mas agora, claro, os parâmetros então para chamar o merge sort é o A e o AUX, o menor índice, o índice do meio e o maior índice. Então é dessa forma que funcionaria a nossa implementação em Java para ordenar qualquer tipo de objeto usando o merge sort, que tem o paradigma de divisão e conquista. Exatamente igual com a releitura, né? Aqui a gente está simulando, né? Não só a título de ilustração, se a gente fosse trabalhar com o merge sort para ilustrar o merge sort example. Então a gente está fazendo aqui o processo de ordenação, que no final das contas a gente vai ter o resultado dela. Então isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Revisão quanto à análise matemática. No pior caso, o merge sort, a gente está considerando que o array ele está ordenado já no caso, né? E aí então ele é quadrático. Mas antes de falar disso, a análise do intercala, que é o merge que a gente viu aqui, no final das contas, aqui a gente tem uma análise para uma metade, uma análise para outra metade. Então aqui é n sobre 2, aqui é n sobre 2. E aqui o K ele vai do P até o R, ou seja, ele varia de 0 até n menos 1. Então, no pior caso aqui, para o intercala, ele vai ter complexidade n, que o n vai ser r menos p mais 1, então ele é linear, né? Agora, no caso do merge sort, para o pior caso, a gente tem que analisar e a gente vai acabar caindo numa recorrência, né? A primeira linha a gente executa uma única vez, a segunda linha uma única vez. O merge sort aqui a gente vai ter que escrever o tempo dele com base nele mesmo, por isso que é recorrência. Então aqui a gente vai fazer o merge sort, só que vai demorar metade do tempo dele mesmo, por isso que a gente fala que é t de n sobre 2, né? Ou seja, o merge sort para metade da entrada. Mesma coisa na linha 4, que é o merge sort para outra metade da entrada. E a linha 5 é a complexidade do algoritmo intercala que a gente acabou de ver, né? Então vai ser o próprio n. E isso daqui, no final das contas, de uma maneira burra, ele vai ser, a complexidade disso é n mais 2 t de n sobre 2. E a gente tem que então aprender a resolver recorrência, né? Para resolver recorrência, a gente poderia, se a gente estivesse estudando lá em análise do algoritmo, a gente pode fazer de várias formas, né? A gente pode fazer uma árvore de recorrência, que a gente aprendeu, inclusive com o merge sort, fazer isso. A gente pode fazer usando o teorema mestre, a gente pode fazer por 4 métodos distintos, pela iteração e pela substituição. Então são esses 4 métodos. Usando o teorema mestre, que tem a característica de ter B problemas que se dividem de A em A, então aplicando ele daria n log n, né? N log n ele tem um tempo maior do que n, por isso que a gente fala que o merge sort, independente do caso, ele sempre vai ser n log n. Fazendo uma analogia diferente, vou até voltar aqui para vocês enxergarem. Isso daqui, a gente pode ir criando uma árvore de recorrência, que a gente tem um problema que se divide em 2, aqui a gente tem um outro problema que também se divide em 2, aqui também se divide em 2, aqui a gente tem um outro problema que se divide em 2, aqui também, e aqui também. E isso daqui ele vai até o último nível, né? O nosso problema sempre divide em 2, então a nossa árvore, a altura da árvore é sempre 2 elevado a i, né? Porque, por exemplo, aqui no nível 1 eu tenho 2, no outro nível 2 vai ser, aqui é 2 elevado a 1, aqui é 2 elevado a 2, até o último nível, que é o 2 elevado a i. E quantos elementos eu tenho no último nível? Eu tenho um n, né? Então é como se a gente falasse que 2 elevado a i é igual a n, então o i vai ser igual a lg de n.
E aí, o LG de N, a gente acabou de descobrir então essa altura da árvore, que é LG de N. Eu tenho que fazer N vezes o processamento de LG de N. Então é a mesma coisa que eu tenho que multiplicar para calcular essa complexidade, N vezes LG. Então é uma outra forma aí da gente relembrar como que a gente calcula que o merge sort ele é linear logarítmico, né? Ele é N log N. Tudo bem, gente? Então tá aqui. Podemos fazer duas melhorias no merge sort. O merge sort ele tem um problema de overhead, ou seja, ele tem uma sobrecarga muito grande para arrays pequenos. Para arrays pequenos, ele vai ter um processamento muito parecido, talvez até pior do que um insertion sort, que um selection sort. Então, o que o Sedgwick recomenda? Que a gente corte a ordenação e faz por ordenação por inserção para um array que tenha no máximo 10 itens, 10 elementos. Então a gente dá um cutoff ali, a gente corta ali até aquele valor, a gente faz usando o insertion sort. Caso contrário, a gente faz usando o merge sort, que começa a ter um desempenho melhor. Então, para fazer essa melhoria, e eu vou até pedir para vocês implementarem depois, lá naquela assinatura do sort que tem os 5 parâmetros, a gente pode comparar o ponto de parada, a gente mantém, ele vai dar o return no ponto de parada. Além disso, esse return no ponto de parada a gente vai somar por esse cutoff menos 1. Ou seja, é como se a gente criasse ali uma constante, uma variável global que valeria 10 e ele vai parar. Se aquele valor for menor do que isso, ele vai sempre fazer a ordenação por insertion sort. Então, a gente precisa de ter o insertion sort implementado para passar o nosso array de elementos, o menor item, o maior item. E aí, a gente faz essa ordenação por insertion sort, retorna e sai fora. Caso contrário, a gente segue exatamente igual o merge sort ali, na forma como ele é pensado. O que é legal nisso é que você pega um array muito grande, ele vai sempre quebrando da forma como é pensado, mas na hora que chegar alguma coisa que é próximo de 10, ele não vai quebrando, ele já vai fazer a ordenação por insertion sort. Então, de certa forma, ele está combinando nessa solução tanto a implementação do insertion sort quanto do merge sort. Então, isso melhora de maneira significativa o merge sort. Acho importante vocês implementarem a partir de agora. Quando falarmos de merge sort, a gente está falando depois de todas as melhorias. Então essa é a primeira melhoria que a gente pode fazer para ele. Segunda melhoria, quando a gente já tem o nosso array ordenado, a gente já pode colocar um ponto de parada, uma situação que percebe que aquele array já está ordenado, ou pelo menos parcialmente ordenado. E como que a gente sabe que o nosso array está parcialmente ordenado? Se a gente comparar o último elemento da primeira metade com o primeiro elemento da última metade, e se um for menor que o outro, a gente já sabe que os dois já estão, de certa forma, ordenados. Então a gente pode acrescentar também uma cláusula naquela mesma assinatura do sort que tem os 5 parâmetros. Depois da ordenação, ao invés de fazer o intercala, que vai fazer aquela combinação, a gente vai verificar o último elemento dele, ele quem é menor entre eles. E se a gente vê que esse elemento é menor do que o último elemento da primeira metade é menor do que o último elemento do que o primeiro elemento da segunda metade, a gente já considera como se a gente já tivesse o nosso array ordenado. Então, a gente pode simplesmente dar um return e um merge na chamada. A gente ganha mais uma vez um tempo, a gente dá um outro cutoff aí, que a gente chama, né, pro merge sort. Então, são 2 pontos de melhoria. Existem várias melhorias que a gente poderia fazer. Eu achei importante trazer essas duas e eu acho muito importante que a gente implemente e vê funcionando e compara para ver se realmente melhora, né? Então, aqui... finalmente, eu até achei que a gente já ia entrar para o Quicksort, eu trouxe também a solução aqui do merge sort bottom up. Nós não conversamos do merge sort bottom up em projeto análise de algoritmo. Essa é a proposta em que a gente vai fazer a ordenação de baixo para cima, a gente não vai usar a recursividade. A ideia do merge sort ela é idêntica, de dividir para conquistar, é a mesma coisa. Só que ela vai fazer as intercalações, ela vai caminhar considerando primeiro com 2 elementos, depois... Então, olha como é que funciona o bottom up. Você tem aqui o merge sort, a gente vai ordenar de 2 a 2. ME vai ficar EM, RG vai ficar GR,
ES vai ficar ES igual, não muda. OR vai ficar OR. Então a gente vai ordenar de 2 em 2 até o final. Depois a gente vai ordenar de 4 em 4, fazendo as intercalações. Então, da forma que ficou aqui, que era EMGR, vai manter. Agora aqui antes, né, tava ESOR. Vai ficar EORS. E assim vai indo. Depois a gente faz de 8 em 8, depois a gente faz de 4 em 4, 8 em 8. Então assim, o bottom-up, então na verdade ele muda um pouco a filosofia. A gente não quebra na metade até chegar no primeiro. A gente começa de 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8, até chegar no tamanho do nosso array. Por isso, bottom-up, né? Então o Sedgwick, ele coloca na literatura, né, ele chama essa classe, obviamente, ele vai instanciar uma nova classe, que é o merge bottom-up, merge bool. A ideia do merge, ou seja, da intercalação, ela não muda de nada, absolutamente de nada. O que muda é o sort. O sort, então, ele vai ter uma outra assinatura aqui que a gente poderia trabalhar, mas agora é uma outra classe, né? Então ele tem uma única assinatura que vai receber apenas o nosso array de objetos comparáveis, em que a gente vai instanciar o tamanho do nosso elemento, né? A gente vai ter aqui quantos elementos a gente tem naquele array e vai estar em N. Nós vamos criar um array auxiliar do tipo comparable também daquele tamanho. A gente vai começar no 1 até o N, em que o nosso incremento ele varia do incremento mais ele, ou seja, se vai começar em 1, depois ele vai de 2 em 2, depois 2 mais 2 que é 4, depois 4 mais 4 que é 8, ou seja, ele vai sempre dobrando esse for. E aí, uma vez que ele vai sempre dobrando o for, ele vai fazer o processo de merge, né, de intercalação. E aí a intercalação obviamente vai de 0 até o N menos o SR, ou seja, ele vai intercalar dentro daqueles pequenos segmentos que ele está aumentando. E o low vai ser sempre dele mais ele mesmo. O low vai ser SR mais SR. Então aí ele vai fazer todo o processo ali para fazer a intercalação dentro daqueles pequenos segmentos. Ele vai intercalar de 2 em 2, depois de 4 em 4, de 8 em 8 e assim vai indo. E aí a gente chama o merge, é claro que agora fazendo as adaptações aqui para se trabalhar com o merge, em que a gente vai, o nosso merge aqui vai passar o aux, né, que é esse cara que a gente instanciou, o menor elemento que agora sempre vai ser variado, nosso menor elemento vai ser sempre o low, mais o deslocamento que a gente tem que dar, que é SZ-1. E o maior elemento, a gente obviamente vai ter que ver quem é o mínimo entre o low mais SZ mais SZ-1, ou seja, para a gente garantir que a gente está trabalhando com aquele deslocamento para a direita, e o N-1 para ver se a gente não está achando um tamanho maior. Fechou? Isso aqui funciona muito claramente. Convido vocês a fazer essa implementação também. É uma versão mais simples para se implementar, não usa recursividade, mas ele é um pouco mais lento. A gente nem vai calcular esse tempo aqui. Fica aí de desafio para vocês chegarem nisso, mas ele vai dar... É difícil de fazer esse cálculo na mão, tá? Porque a gente vai ter índices muito variáveis aqui. E aí, pegando na literatura, ele vai ser 10% mais lento aproximadamente do que a versão top-down, né, do merge sort, que é aquela que a gente tem estudado tradicionalmente e viu até agora. Tudo bem? Agora sim, finalmente, chegando aí à parte final da aula, vamos conversar sobre uma revisão do Quicksort. O Quicksort é um outro tipo de algoritmo aí de ordenação, que faz parte ali daquele grupo para fazer as trocas, né? É um método muito eficiente, baseado na permutação, então classificado como da troca. Estou fazendo uma revisão aqui, né? É um dos melhores métodos aí de ordenação que existe, justifica inclusive o seu nome, do Quick, né? Ele adota do princípio que é muito mais fácil você classificar dois arrays que tem o tamanho do array sobre 2, né? Então duas metades, do que a gente ordenar um único array. Então é o mesmo princípio aí do merge sort. Então por isso que ele trabalha também com a ideia de divisão e conquista. Na prática, o Quicksort ele tem uma ordenação rápida, e a ideia do divisão e conquista é o seguinte: imagina que aqui a gente tem um array de elementos em que eles estão todos desordenados, a gente não sabe o que está rolando, né? A divisão é o que? Nós não dividimos na metade, a gente escolhe aleatoriamente um pivô dentro daquele cara. Tem várias formas de a gente escolher. Nesse exemplo, escolhi aqui aleatoriamente um pivô. Então a gente passou a ter dois segmentos. A gente tem um segmento da esquerda do pivô e um segmento da direita do pivô.
A ideia então do Quicksort é que agora a gente vai fazer o quê? No nosso processo de ordenação, a gente vai garantir que do lado esquerdo do pivô escolhido a gente só vai ter elementos menores e do lado direito a gente só vai ter elementos maiores. Então essa é a ideia do particionamento que o Quicksort nos preza. E aí na hora que a gente fizer garantindo que a gente tem os elementos menores para a esquerda e os maiores para a direita, a gente vai fazer a mesma coisa para a submetade da esquerda e depois a mesma coisa para a submetade da direita. Então exatamente o que eu falei de deixar os menores para a esquerda e os maiores para a direita é a conquista, e a combinação é na hora que a gente junta tudo ali para efetivamente ter o nosso processo final. Tudo bem? Reforço, eu estou revisando, eu estou fazendo uma aula mais rápida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente troca uma ideia nos nossos plantões, ou vocês também dão uma revisitada lá na aula do terceiro semestre. Então, o ponto mais crítico do Quicksort é a decisão de como definir o particionamento do nosso array. Então, suponha aí que a gente tem um array VET aí, que vai ser dividido em 3 segmentos, né? Tem um segmento S0, que vai do 0 até o K-1, tem um segmento S1 que tem tamanho 1, que é o próprio elemento, que é o próprio pivô que a gente escolhe, e tem um segmento S2 que vai do K+1 até o número de elementos -1. Então percebam que no segmento S0 a gente vai ter sempre que ter os menores elementos ou iguais. Aqui no pivô é o ponto de comparação, e no S2 a gente vai ter sempre os maiores elementos. Então o pivô é sempre o que divide aí o nosso segmento nesses 3 pontos, aí tendo um ponto central. O passo a passo aqui então, quando a gente tiver um array desordenado, a gente escolhe de forma arbitrária um elemento X que vai ser o nosso pivô. Por exemplo, a parte central do array. A gente vai ter 2 ponteiros, um de cada lado. O I vai começar na primeira posição da esquerda, o J vai começar na posição maior, né, lá no N-1. O array vai ser percorrido da esquerda para a direita, enquanto o valor, o objeto em questão que a gente tem em I for menor do que X. Se a gente encontrar algum objeto que seja maior que o meu pivô, eu paro o meu índice naquela posição. E aí a gente começa a varrer de J. Aí está varrendo de J da direita para a esquerda agora. Enquanto a gente tiver objetos em J, valores armazenados maiores do que o meu pivô, eu vou percorrendo. Enquanto eu encontrar alguém que é menor, difere a regra. Aí a gente executa o passo 4, que é exatamente fazer a troca dos dois. E a hora que a gente fizer as trocas dos dois, a gente garante que a gente vai ter... Colocou o menor elemento que estava na direita do lado esquerdo e o maior elemento que estava na esquerda do lado direito. E aí a gente incrementa o I e decrementa a J, né? E a gente vai continuar esse processo até o ponto de encontro entre os dois índices, tudo bem? E depois que a gente fizer isso, aí a gente vai fazer o mesmo processo para o segmento da esquerda, escolhendo um novo pivô, e depois para o segmento da direita, escolhendo o mesmo pivô, e isso a gente vai fazer recursivamente. Então aqui uma ilustração mais rápida, vou fazer o primeiro passo mais lento, só como revisão, e aí passo mais rapidinho, tá? Temos aqui um array em que os nossos objetos são números inteiros, que tem tamanho 8. Podemos então colocar o nosso primeiro índice L na posição 0, o índice R na posição maior, que é o 7. O pivô, para esse exemplo, e inclusive é uma das recomendações, existem 3 recomendações, uma delas é sempre pegar o ponto central. Então a gente vai sempre pegar o índice, que é 0, mais o índice 7, que é 7, dividido por 2, com piso, né? Que vai dar a posição 3, então o nosso pivô é o elemento 42. Aí o que a gente faz? Eu vou projetar aqui para a gente entender. Vou começar. O 44 é menor do que 42, que o pivô? Não, então já parei. Eu paro minha análise do lado esquerdo. Agora eu vou para o lado direito. O 67 é maior do que o 42? Ando R para a direita. O 06 é maior do que 42? Não é, está ferindo a regra do Quicksort. Então, a gente encontrou a posição 6 e a posição 44 que a gente tem que fazer troca. A gente troca os dois índices.
trocamos aqui o 6 e o 44, a gente incrementa o L para 55 e o R para 18. E a gente compara. O 55 é menor do que 42? Não é. Então, nós já encontramos a posição do lado da esquerda. Aí a gente está no 18. O 18 é maior do que 42? Não é. Também já encontramos do lado da direita. Então, a gente vai fazer agora uma troca do 55 com o 18. Notem que o 18 veio para o lugar do 55, o 55 veio para o lugar do 18. Aí a gente incrementa o L uma posição e decrementa o R outra posição. A gente começa agora no 12 e no 94. O 12 é menor do que 42? É. 42 é menor? Não é. É igual, parei. 94, analisei o lado esquerdo. O 94 é maior do que 42? É. Veio para cá. 42 é maior do que 42? Não é. Então já encontramos o nosso ponto de varredura, foi exatamente na hora que os dois índices se encontraram. Então perceba nesse ponto que nós agora aqui, ó, no 42 como pivô, do lado esquerdo dele nós só temos elementos ordenados, nós só temos elementos menores do que 42, e do lado direito nós só temos elementos maiores do que 42. Então o 42 já está na sua posição correta. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai fazer o quick sort, essa mesma ideia de criar pivô para o lado esquerdo, assim, a gente vai fazer do 6 ao 12 e depois vai fazer do 94 ao 67. Aí a gente faz isso recursivamente. Então, lá, do 6 ao 12, aí no final do processo ele vai ter aquela ordenação. Aqui, do 6 ao 12, né, na hora que a gente calcula os pivôs, a gente já consegue ter aqui o nosso array ordenado. Aí, só um detalhe, aqui a gente tem 3 elementos, o pivô deu aqui. A gente vai ter agora um segmento que vai ter um único índice, que é o índice 2, que a gente não precisa verificar, mas a gente tem que verificar o índice 0,1, né, que ele está fazendo aqui, vai ordenar. Ou seja, no final desse processo a gente já tem todo mundo do lado da esquerda do 42 ordenado, que foi fazendo recursivamente. Agora a gente vai fazer a partir do 42, né? Então 94, 55, 44, 67. Olha lá. Ele vai fazendo as trocas. O nosso pivô ele estava na posição 5, né? Porque é 4 mais 7, 11 dividido por 2, 5. Então aí ele vai ter um array para fazer, que é o array 6 e 7, que é do lado da direita. E aí a gente passou a obter o nosso array ordenado finalmente, né? Então percebam que o quicksort, então a sua lógica, trazendo como propósito de algoritmo, é sempre encontrar o pivô, garantir que os elementos da esquerda sejam menores que o pivô, que os elementos da direita sejam maiores que o pivô. A gente vai fazendo as trocas e depois faz esse mesmo processo para todos os elementos da esquerda e para todos os elementos da direita. E nosso ponto de parada é quando a gente tem um array de tamanho 1 que a gente não tem que fazer, tá? Só que a proposta que nós vamos adaptar agora para que o Sedgwick nos trouxe, e trazendo aí uma ordenação de qualquer tipo de objeto comparável, na hora que a gente receber a nossa entrada, não importa qual é a entrada, a gente vai dar um shuffle nela, a gente vai embaralhar. Diz a lenda que é melhor você trabalhar com o quicksort o mais embaralhado possível. A gente dá um shuffle, a gente embaralha ela. E depois a gente faz o particionamento. Aí a gente vai particionar a nossa rede de tal modo em que a gente vai ter, aí segue igual, as entradas A de J vai estar dividido no local, não vai ter nenhuma entrada maior à esquerda de J e nenhuma entrada menor à direita de J. Tudo bem? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar com a proposta que o Sedgwick nos traz. E aí as movimentações de particionamento ela permanece igual, né? A gente vai repetir até que os ponteiros I e J se cruzem. A gente vai sempre movimentar o I para a esquerda, da esquerda para a direita, enquanto o A de I for menor do que o A de low, né? Para garantir que a gente está varrendo. Aí a gente vai aumentar o J para a direita, enquanto o A de J for maior do que o A de low. E a hora que a gente encontrar os pontos, a gente faz a troca. E aqui não é A de low, não, é A de J. Né? É o nosso ponteiro, né? O nosso elemento. O detalhe, na verdade, é que o Sedgwick ele sempre considera o pivô como sendo a primeira posição. Por isso que a comparação aqui é com um A de low. Ele não faz o ponto do central. Então perceba que a gente vai comparando o A de I com o A de J, a gente vai varrer sempre todo o nosso array
E a gente sempre vai comparar com a primeira posição que a gente tem, com o elemento que a gente estava lá na posição do ad low, que é o menor elemento. Tá? Então essa é a proposta, a gente faz as trocas e já era. Então percebam que o particionamento, então, vamos fazer os ajustes aqui que a gente tem que fazer de implementação do Quicksort para Java. Então o particionamento, ele vai receber ali na sua assinatura um array, né, de elementos comparáveis, o menor índice e o maior índice. O I vai estar posicionado na menor posição, o J vai estar posicionado na maior posição mais 1. Enquanto for true, enquanto for verdade, aí ele vai comparando. Eu vou sempre buscar o elemento da esquerda que eu quero trocar, então eu vou verificar quem que é menor, o que está no ad I ou o ad low, que é o nosso pivô. Perceba que o ad low é o pivô, então o nosso pivô aqui no caso do Quicksort, ele vai trocando. Ele vai sempre trocando, porque daí no final das contas a gente vai garantir que na primeira posição a gente vai ter o menor elemento. No final das contas é isso que vai rolar. Se a gente estiver aqui verificando aí que o nosso A na posição de I foi menor do que o ad low, aí a gente para porque a gente acabou de encontrar o nosso ponto de parada que é em I. Por isso que dá o break. Né? Enquanto a gente vai fazendo isso, e se a gente encontrar um I sendo igual a high, ele vai também dar um break, quer dizer que a gente chegou na última posição. Então a gente vai fazendo isso enquanto um for menor do que o outro. Não esqueçam disso, o I vai estar na posição de troca. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, para o J. O J a gente vai comparar para verificar quem é maior ou menor. Né? Então a gente está comparando se o ad low ele é menor do que a de J. Na hora que não for, quer dizer que a gente tem que fazer a troca. E aí a gente vai ter em J a posição. Então o while ele vai rolar, não tem nada desse while. O while ele faz à toa, ele faz na mão. E a única questão é que se o J, a gente encontrar um J que seja igual a low, quer dizer que ele bateu no início também, então a gente tem que dar um break. Então aqui a gente está buscando o item à esquerda, aqui o item à direita. Agora a gente vai verificar os ponteiros, né? O I é maior ou igual a J, né? Se o I é maior ou igual a J, também dá um break, quer dizer que a gente para, né? O particionamento a gente inverteu. Quer dizer que a gente já fez toda a verificação. Caso contrário, aí a gente faz a troca. Então perceba que a gente está usando os nossos métodos auxiliares less e extend aqui. E a gente vai fazer a troca de quem? De quem está na posição I com a posição J. O I está o item da esquerda, o J o item da direita. Beleza? E no final, a gente, como estava usando o pivô como primeiro elemento, a gente vai sempre fazer a troca do array, né, daquilo que está na primeira posição com o J. Então a gente sempre vai levar o low, né, que é o pivô nosso, para a posição do item particionado. E a gente retorna lá o item que a gente tem agora, que sabe que está na posição correta. Então o partition ele faz exatamente isso. Tranquilo, né? Perceba que ele melhora ali aquilo que a gente já tinha visto, né? E o quick, então, agora como classe de ordenação, quicksort, então ele vai ter o método partition, que é exatamente o método que a gente viu. E a gente vai ter duas assinaturas aqui para o sort, né? A primeira assinatura que a gente chama é que a gente passa apenas o nosso objeto de elementos que a gente quer ordenar. Ele vai dar um shuffle, então aqui a gente está usando o std random, o método shuffle lá daquela API do algs4.jar que eu pedi para vocês incluir no projeto. Então tudo que a gente vai fazer a partir de agora, deixou incluído aquela biblioteca que está no portal da disciplina, tá? Que é a biblioteca que o Sedgwick ele desenvolveu para apoiar aí com algumas implementações. Então aqui ele simplesmente está ordenando, dane-se o que eu tenho lá. Eu vou ter que retornar ordenado, então estou dando um shuffle dele, estou embaralhando ele. E aí eu chamo o sort para ordenar, passando o nosso array de objetos, posição 0 e o tamanho, né, do objeto que vai ser a última posição, que é do high. E aí a gente faz a aplicação do método do quick, né? Se o high for menor ou igual que low, quer dizer que a gente inverteu, então a gente dá um return. Caso contrário, a gente vai fazer um partition para encontrar o nosso pivô, que vai fazer essas simulações todas, que vai retornar a nossa posição do pivô. E aí a gente vai ordenar para o lado da esquerda e o lado da direita. Então, da esquerda passando do low até J-1, e da direita indo do J+1 até o high. Ou seja, o J aqui agora é o nosso pivô, aqui pensando aqui no sort. Então é por isso que a gente faz dessa forma, aquelas duas ordenações. Então aqui tem uma simulação do quicksort usando aqui para objetos que não sejam inteiros, né? Então está trabalhando com quicksort. Então, depois vocês olhem com calma, né? Então ele deu um shuffle aqui, aí ele calculou, né? Ele foi fazendo sempre comparando com a primeira posição, e aí ele vai ordenando, né? Tudo que está cinzinha quer dizer que a gente já está na nossa posição correta, né? Tudo que está em vermelhinho a gente está analisando,
e o que está em pretinho que a gente ainda não analisou. Então no final a gente consegue encontrar aí o nosso array de objetos strings ordenados, né? Agora sim, a revisão da análise matemática do Quicksort. O Quicksort tem diferença, né, de pior e melhor caso, ou caso médio, né? Mas o Merge Sort ele sempre vai ser NLG de N. O Quicksort, no pior caso, a gente está considerando que o nosso array está totalmente ordenado, né? E o totalmente ordenado ele sempre vai ter que analisar caso a caso, então é como se a gente tivesse um for dentro de um for, né? É como se a gente fizesse um somatório de n-1 vezes n sobre 2. Isso porque quando a gente sempre seleciona o maior ou menor elemento. E no nosso caso, a gente não está sempre escolhendo a primeira posição, então sempre vai ter o pior elemento, então ele sempre vai cair no pior caso. Então por isso que ele vai ter esse problema aqui. Então o Quicksort ele tem um tempo aí de n ao quadrado. Mas para o melhor caso, já que é algo totalmente, um segmento totalmente balanceado, o nosso pivô vai estar sempre se aproximando ali da média, né? Então por isso que eles falam que o pivô, você pode sempre pegar a posição média, você pega um aleatório, você pega a primeira posição, ou você pega a mediana, enfim, tem várias formas, né? Mas a gente sempre se aproxima ali do valor médio. Por isso que o partition lá, ele sempre vai estar retornando o valor médio depois de aplicado, esse algoritmo que a gente viu, que é aquele J que a gente usa depois dentro do Quicksort, né? E na hora que a gente trabalha com isso, né, pensando ali no posicionamento, pensando que é o meio do nosso array, né, que fica mais fácil de enxergar, a gente mais uma vez vai ter uma árvore de recorrência que vai ter a altura LG de N mais 1, né, que tem o primeiro nível, mas LG de N, vamos pensar, com N elementos na última posição. Por isso que a nossa ordenação para o pior caso ele fica N LG de N, ou se a gente simplesmente quisesse aplicar lá o teorema mestre, voltando aqui, né, voltando aqui, o partition ele é linear, ele vai de low até high, né? E o sort, ele trabalha com o sort da metade e o sort da outra metade. Por isso que a gente está falando aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Que a recorrência dele vai ser sempre menor do que 2tn sobre 2, que é aquelas duas metades, mais o tempo do partition, né? Que é o linear. Se a gente aplicasse aqui o teorema mestre, que impactaria principalmente aqui, esse daqui também daria n LG de n. É o mesmo comportamento do merge sort. Mais uma vez, a gente pode fazer uma melhoria aqui no Quicksort, que o Quicksort também tem problemas, tem dificuldades quando a gente tem tamanhos de arrays de elementos pequenos. Ele, como tem toda essa manipulação de divisão, usa pilha de memória, enfim, então a gente pode dar um cutoff, né? A gente pode cortar a ordenação, criando a regra para quando a gente estiver ordenando menos de 10 elementos, né? Então a gente dá um cutoff aqui, a gente vai chamar o método de ordenação por inserção para ter um comportamento menor. Então aquele ponto de parada do high sendo menor ou igual a low, ele tem que ser modificado para somar aqui com o nosso cutoff. Então o nosso ponto de parada vai ser quando a gente tiver ali um tamanho 10 menos 1, seja 9. Esse cutoff é aquela variável global que a gente criou, né? E quando acontecer isso, a gente vai ordenar para o insertion sort e dar um return. Então para elementos muito grandes, ele vai sempre fazer lá o quicksort, e quando a gente tiver perto de 10, na verdade 10 ou menor que 10, ele vai fazer o insertion sort para a gente ganhar tempo, né? O resto fica tudo igual. E a outra forma seria calcular a mediana entre os nossos elementos, né? Então fica o convite para vocês implementarem o cálculo dessa mediana, mas assim, é super tranquilo, né? Você tem que ver, a ideia nessa melhoria, na verdade, é escolher melhor o nosso pivô. Esse é o caso melhor, que é a mediana. Então a gente vai estimar a mediana verdadeira com base em algumas amostras. E como sugestão, para ver qual que é a mediana, né, qual que é o ponto médio dentro de 3 elementos, a gente vai passar o nosso array. A gente pode passar o menor elemento, o elemento que está no ponto central e o maior elemento. A gente tem que trabalhar com uma amostra. Isso é um exemplo, uma ilustração. Ele vai retornar a mediana dentro dos 3, quem é o valor médio entre os 3. A gente vai trocar, ele vai dar um swap, então vocês vão ter que implementar aqui, estou deixando aqui como tarefa para vocês pensarem, mas é a troca, né? Poxa, é o extend. A gente vai trocar o valor da mediana com a menor posição, e aí a gente vai fazer a particionamento, vai seguir tudo igual da forma como o Quicksort nos preza, pensando aí no Cedric.
Beleza, gente? E aí, então, nós terminamos a nossa revisão de ordenações em Java para qualquer tipo de objeto. Nós focamos aí em cinco algoritmos, que foi o Selection, o Insertion e o Shell Sort, que a gente viu nas aulas passadas, para ordenações aí que a gente chamou de elementares. São algoritmos em que, no pior caso, eles são quadráticos, né? O Shell Sort só que tem aí, que ele se aproxima aí da constante de Knut, que é n elevado a 3 sobre 2, né? Eles são in place porque uma vez que a gente não muda, uma vez que já está ordenado na posição, né? E o único que é estável, que uma vez que colocou aí não sai daquela posição, é o Insertion, né? O Merge e o Quick, então eles já melhoram aí para um caso médio, né? Ou para o melhor caso, na verdade, que eles viram n log n. Então são dois algoritmos importantes ali que a gente tem que aprender. Fica aqui o convite para vocês implementarem eles em Java, usando o apoio do Algs 4.jar. Na verdade, as soluções é exatamente igual com o que está aqui. E aí assim a gente termina o primeiro módulo da disciplina, em que a gente trabalhou aí, a gente fez uma revisão de estruturas de dados e de projeto e análise de algoritmos. A gente trabalhou ali com uma revisão rápida de algoritmos gulosos, fizemos a revisão de backtracking, aprendemos backtracking, fizemos revisão e aprendemos outros casos de programação dinâmica. E agora, efetivamente, a gente trabalhou com 2 aulas de coordenação e aí finalmente fechamos esse ciclo, né? Aí agora a gente começa a focar com árvores, tudo bem? Então a próxima aula nossa vai ser exatamente iniciando uma revisão de árvores e depois a gente vê novos tipos de árvores como estruturas de dados que a gente ainda não viu. Tá bom, gente? Então, no mais é isso. Tenham uma boa semana de estudos aí. Participem dos plantões, resolvam os exercícios e qualquer coisa chama a gente. Valeu, beijo!